Direto do Flow Podcast, um dos maiores pensadores do nosso tempo revela verdades que poucos têm coragem de expor. Miguel Nicolelis, neurocientista brasileiro reconhecido mundialmente, fala sobre como a manipulação em massa é usada para controlar a sociedade e o que os mais ricos não querem que você descubra. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Nós somos altamente manipuláveis. Nós somos, e aí eu me lembro, anos atrás, alguém perguntando, não, mas nós estamos, né, a perigo, recentemente, na época da pandemia, talvez, estamos a perigo de sermos manipulados. Pô, isso acontece desde que o homem existe, né? Inventamos propaganda e marketing. E os caras me falam, não, mas porque essas tecnologias do implante no cerebral... Isso foi em Nova York, num evento em Nova York, os caras falaram, não, mas você está falando desses implantes cerebrais, isso vai poder nos manipular. Eu falei, isso já acontece há muito tempo. Ele falou, como? Eu falei, chama mídia. Tá aí há tempos, desde que o cara estava na caverna e o outro da outra caverna vai falar, fulano está saindo com a sua prima, né? Então, existem esses bias, eles são documentados, existem muitas críticas, porque muitos desses estudos foram feitos com jovens universitários que ainda não têm, né, o lobo frontal completamente desenvolvido, então o processo de decisão ainda não está totalmente amadurecido. Muitos desses testes envolvem dinheiro, que é um processo, é uma abstração cultural, né? Talvez se você for numa tribo remota na Papua New Guinea que não usa dinheiro, os resultados talvez fossem diferentes em certos desses estudos, né? Mas isso não nega, na minha opinião, a existência do nosso poder de livre-arbítrio. Eu acho que ele limita, né? E ele mostra que nós somos influenciados por processos inconscientes e subconscientes. Nós somos, no fim, então, o produto do meio. Nós somos também, cultural. Não é à toa que... Por isso que uma das minhas críticas a todo esse mundo da inteligência artificial é que ela não codifica o mundo em que nós estamos envolvidos, que nós estamos imersos, nossa cultura, o contexto da nossa forma de interagir, né? Que é muito diferente aqui no Brasil versus, né, em algum outro país do mundo. Né? Então, você não tendo o que o pessoal chama embodiment, que é você estar vivendo no meio, né? E sendo influenciado pelo meio, né? Outras pessoas, outros grupos sociais, o ambiente, isso limita a sua capacidade de reproduzir uma forma de inteligência, né? Tá. Inteligência artificial que tu... toda vez que eu converso contigo e tem um... Você se sente melhor, você falou pra mim. Cara, sim, eu me sinto... tá bom. Porque tem um cara que ele mexe bastante com tecnologia, brasileiro, Fábio Akita. E ele tem uma frase que eu acho que diz bastante sobre esse lance do medo ou da surpresa ou do amor às inteligências artificiais, que o nível de admiração que se tem pela inteligência artificial é inversamente proporcional ao conhecimento que você tem sobre verdade. ela. Quanto mais você conhece, mais você odeia. Parece aquela namorada do high school, né? Quanto mais você conhece a família, mais você odeia. Porque assim, se a gente for pensar que o principal problema das inteligências artificiais, como a gente já conversou antes, é o custo que elas têm para me entregar uma foto do estúdio, sei lá, uma versão minha do Estúdio Ghibli. A gente fala de muita energia, muita água e muito trabalho humano. Muito trabalho escravo humano. Porque para você produzir aquele vídeo do Will Smith comendo espaguete, milhões de pessoas tiveram que trabalhar a preço de banana espalhados pelo mundo, nos campos refugiados, na África, na Venezuela, na selva da Colômbia. As populações mais vulneráveis do mundo foram recrutadas para fazer a marcação do que é o espaguete, do que é o Will Smith, do que é o garfo, porque sem isso nunca ia funcionar. Por isso que ela não é artificial. Ela depende de um exército de seres humanos para poder funcionar. Antes de ser feita e depois de ser lançada. Porque cada vez que você usa, cada um de nós que usa, você está ajudando a retreinar e corrigir os erros que são inerentes ao produto, né? Então, nós trabalhamos de graça várias vezes. Nós fornecemos o nosso conteúdo intelectual nas redes sociais, nos nossos livros, nas nossas postagens que eles usam para treinar. E quando eles soltam no mercado...
você usa e ajuda a refinar o produto de graça. Entendeu? Então é um negócio da China, literalmente. Você usa mão de obra barata, quase zero. Você usa matéria-prima grátis, que é a produção intelectual do mundo inteiro, né? Porque nós estamos falando de trilhões de objetos, textos, música, arte. E você faz um produto que você vende, evidentemente, e em que os seus clientes te ajudam a melhorar o produto de graça. Bom demais. É legal, né? Deve dar um dinheirinho, né? Ainda não deu, né? O Sam Altman tem 5 bilhões de dívida por ano que ele perde na OpenAI. E agora ele está querendo levantar 1 trilhão, né? O primeiro venture capital levantar 1 trilhão, só que, né, vai ser curioso, né? Porque ele ainda não tem nenhum tostão de lucro, né? Isso é curioso, de fato. Especialmente porque a OpenAI, ela começa como uma sem fins lucrativos. Isso, é o que ele prometeu. Só que, como a Karen Hall, conta no livro dela, Império do AI, que é um livro que eu recomendo que todos leiam, semanas depois que ele criou a non-profit, ele criou a for-profit escondido dos investidores iniciais, né? Para basicamente ter o braço for-profit dele, né? Entendi. Bom, se tem... que não deu profit, né? Até agora não deu lucro nenhum. Mas se você precisa prometer lucro para o investidor quando você... Né? O curioso é que os caras... Isso é um bias cognitivo, entendeu? Porque os caras não fizeram análise. Se você for lá propor uma empresa para um venture capitalist, ele vai te perguntar, bom, qual é o seu business plan? Qual é o seu produto? Essa indústria que a gente chama de Artificial Intelligence, elas tentam reproduzir algo que elas não conseguem definir, que é inteligência. Porque ninguém tem uma definição de inteligência que aceita consensualmente. E elas tentam atingir algo que ninguém sabe que é possível. Muito provavelmente é impossível, que é a inteligência genérica supra-humana, né? Que eles chamam de superinteligência. A gente chama de inteligência artificial porque a gente convencionou chamar de inteligência artificial. É porque o John McCarthy, eu já falei aqui, né? O John McCarthy, em 56, queria fazer uma conferência com o Marvin Minsky e o Simpson. Inclusive, eu sei disso porque tu que falou. E eles precisavam pegar dinheiro da Marinha e do Departamento de Defesa americano. E o primeiro nome que eles usaram, ninguém entendeu nada, né? Ninguém capturou a importância. Aí eles falaram, não, vamos chamar de inteligência artificial. O dinheiro apareceu no outro dia. E eles fizeram a conferência de Dartmouth, que é considerada o momento inicial da área, né? Não é verdade, eu tenho... É nos Estados Unidos, né? O Turing já falava isso na Inglaterra nos anos 30. Ele não fez uma conferência, mas ele publicou os artigos deles que basicamente indicavam que essa era a direção, né? E aliás, eu estava conversando com você agora, um autor americano, um filósofo americano que eu estou adorando, o cara, que acha que o pai da inteligência artificial se chama Platão. Porque foi o primeiro cara que sugeriu que a condição humana podia ser matematizada, né? Porque ele estava tão entusiasmado com os gregos, né? Com a matemática, a geometria, e ele achava que... O aluno dele, Aristóteles, achava que ele era full of shit. Falou para ele, não tem a menor validade, né? Nada mal, né? A briga entre Platão e Aristóteles não é Deve nada mal. Deve ser maneiro de ver essa discussão. Eu queria estar na sala para ver os dois batendo boca. Mas então, o Platão já falava isso 500 anos antes de Cristo, tá? E esse cara, esse filósofo, fala que nos anos 60, basicamente ficou claro para quem era da área de filosofia que a abordagem do grupo do MIT não ia levar a lugar nenhum. Isso foi pré-redes neurais, porque quando o Rosenblatt introduziu as redes neurais no final dos anos 50, o perceptron, né, que era só uma camada, um troço super simples, o Minsky matou o cara, apesar que eles estavam no mesmo lugar. Brigas acadêmicas, né? E, ironicamente, 40 anos depois, foram as redes neurais que mataram a obra inteira do Minsky e passaram a dominar o que a gente tem hoje, né? Mas até isso o nome está errado, entendeu? As redes neurais artificiais não são redes neurais. São unidades computacionais que tentam simular. Essas reflexões de Miguel Nicolelis mostram como precisamos estar atentos ao que acontece ao nosso redor. Se você quiser assistir a entrevista completa, o link do episódio original do Flow Podcast está na descrição, com todos os devidos créditos.
E não esquece, se inscreve aqui no Arquivo Cash, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai curtir esse conteúdo. Até a próxima. Tchau.